não atrapalhe a caminhada de ninguém. Olá, eu sou o Tom Lima e vou deixar hoje aqui mais uma reflexão sobre agir com o bem. Você tem feito isso, atrapalhado a caminhada de outras pessoas, né? Uma historinha aqui bem verdadeira, né? Bem interessante. No meu último trabalho, num dos últimos trabalhos que eu fiz, né? Além da música, também sou pedreiro, trabalho com obra. E há uns 3, 4 meses atrás, aproximadamente, trabalhando na obra, teve uma coisa bastante interessante, né? Que eu observei que o pessoal, inclusive nessa historinha que eu estou contando, foi o motivo de eu ter saído desse trabalho. O pessoal não tinha uma harmonia para trabalhar, né? Era meio que um puxando o tapete do outro, era uma briga, uma coisa que, ao meu ver, era um pouco desnecessária, né? E eu lembro de uma vez que o meu contratante, né, a pessoa que me contratou para o trabalho, me falou uma coisa assim, deixa aquilo que você estava fazendo daquele jeito mesmo, que o próximo, o fulano que vir, ele que se vire, o problema é dele, que se lasque, porque ele é folgado, ele é chato, coisa assim. Ou seja, né, eu estou aqui resumindo um pouco a história, mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, deixe do jeito que tá para atrapalhar o outro, para o outro se ferrar. Foi isso que ele quis dizer. Isso foi uma coisa muito chata, muito ruim, assim, que me revirou muito, né? As vísceras, né? Assim como se diz, porque né? Eu não sou nenhum santinho, nada disso, mas eu sou uma pessoa que eu estou buscando melhorar. Estou buscando a melhora, né? Inclusive, eu me afasto de pessoas assim. Me afasto mesmo. Se eu perceber que a pessoa tem uma má índole, eu não quero nem papo com ela. Já começa por aí. E se a conversa dela fizer muita curva, eu me afasto. Né, porque o meu objetivo é o bem, meu objetivo é melhorar o planeta. Então, começa por mim. Isso foi uma coisa que me deixou muito chateado, né? E um dia eu escutei isso, né? Me interiorizei, pensei bastante, não falei nada para a pessoa porque ela não está preparada ainda para ouvir algumas verdades. Ela não está pronta, né? Embora seja uma pessoa que é mais velha do que eu, né? Com mais experiência de vida, mas ainda não entendeu nada do que é viver nesse planeta. Ainda não. Talvez futuramente ela vá entender, mas ainda não entendeu. E eu fiquei quieto, né? Inclusive o filho dessa pessoa também trabalhava com a gente lá na obra. O filho tinha uma conduta muito má, né? Por essa conduta muito má, ele tinha várias psicossomatizações que ele tinha, porque eu já conseguia fazer uma leitura da psique dele e dava para saber alguns problemas que ele tinha de saúde que estava relacionado à má índole que ele tem. Para quem conhece um pouco aí, sabe um pouco sobre a psicanálise, sabe que que dependendo da nossa má conduta, a gente acaba gerando algumas doenças, né? Isso é ciência, né? Isso é mais do que provado. Então, ele tinha também algumas coisinhas assim. Era o filho, né? Era outra pessoa que atrapalhava muito o trabalho dos companheiros, né? Na obra, e eu ficava observando. Eu achava que isso não é legal. E eu não quero andar com esse tipo de pessoa, não quero mesmo, né? E se eu observo que a pessoa é assim, eu me afasto. E se eu estiver num grupo e eu for responsável, eu tiro ela fora. Aliás, eu vou conversar, né? E tentar conscientizar para que ela mude a conduta. Se ela não tiver interesse em fazer isso, eu vou tirar ela fora. Com certeza, sem pensar duas vezes. E assim como eu já fiz com vários amigos, me afastei de muitas pessoas nas quais eu julgo que não tem uma boa conduta, então eu não quero esse tipo de pessoa do meu lado. Então, não atrapalhe o caminho de ninguém, né? Porque atrapalhando o caminho de alguém, você está atrapalhando o seu próprio caminho. Isso é uma coisa muito feia, muito chata, né? Muito ruim de se observar, né? Não é legal, não é legal atrapalhar a caminhada de ninguém. Eu acho que o ideal seria a gente abrir os caminhos, né? Iluminar os caminhos, como eu gravei num outro vídeo, né? Iluminando o próprio caminho. Seria mais interessante a gente fazer isso, iluminar o caminho das outras pessoas, facilitar para as outras pessoas, né? Não querer atrapalhar, como vi. Tem várias situações, se a gente for começar a enumerar aqui, nossa Deus, a gente passa a noite toda falando sobre essas coisas. Mas o objetivo aqui não é ficar falando mal, nem apontando dedos, mas sim refletir,
né? Não atrapalhe a caminhada de ninguém, né? Não atrapalhe, seja no trabalho, seja em casa, seja mais uma situaçãozinha aqui, bem simples. Olha que coisa boba. Quando você vai tomar ônibus, por exemplo, quem já tomou ônibus, né? Você pegou um ônibus e o ônibus está cheio, aliás, o ônibus está mais ou menos cheio e você vai se localiza num local no ônibus onde atrapalha a passagem. E tem espaço para você ficar num local onde não vai atrapalhar a passagem de ninguém, ou ficar com a mochila nas costas atrapalhando a passagem. Qual é o tipo de pessoa? Você é a pessoa que para e observa, ó, se eu ficar aqui eu vou atrapalhar, então você sai, né? Comece a observar, isso é uma coisinha pequena, mas essa coisinha pequena mostra qual é a índole que a pessoa tem. Se ela tem muita maldade ainda dentro de si, que está aflorando ali inconsciente, ou se ela já mudou, já está mudando, né, essa conduta, que ela já saca, opa, se eu fizer isso aqui eu estou atrapalhando, então eu não vou fazer, porque nas pequenas coisinhas a gente começa a mostrar quem a gente é. E aí tem várias outras coisas que se revelam, né? Corrupção, quem é corrupto, quem não é, né? Quem trai, quem não trai, e por aí se vai, tá bom? Então fica aí mais essa reflexão, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, dá o seu joinha, compartilhe, né? Mande para mais pessoas. O objetivo aqui não é agredir nem atacar ninguém, mas sim fazer refletir, certo? Então, deixa aí o seu joinha, compartilhe. Até uma próxima. Tchau, tchau e namastê.